Jardim de Infância! Tudo bem com vocês? Promar está mais uma vez aqui, dessa vez 2021! Mais um ano passaremos juntinhos aqui para estudarmos várias lições da escola dominical. Quem está feliz por mais um ano? Por tudo de bom que o Senhor tem feito nas nossas vidas? Eu estou muito feliz. E você que está aí do outro lado, está feliz? Chegou mais um ano e com ele novos desafios. E nós estaremos aqui juntinhos para mais um ano estudarmos a Bíblia, para estudarmos na escola dominical. Muito bem! E desta vez, o trimestre, nós estaremos estudando sobre a casa do meu amigo. Quem é o seu amigo? Jesus. E qual é a sua casa? A igreja. Nós estaremos estudando sobre essa casa maravilhosa. E, crianças, aconteceram fatos maravilhosos dentro da casa do meu amigo. Olha só, a gente sabe que em vários lugares fazemos coisas diferentes. Tipo, no supermercado nós fazemos o quê? Compramos alimento. E no hospital? No hospital a gente vai, as pessoas vão para ficar curados. Ah, deixa eu ver. E no parque? No parque nós vamos para nos divertir. E na igreja? O que é que nós fazemos na igreja? Na casa do nosso amigo. É o que nós estaremos estudando. Na casa do meu amigo. Ah, eu faço o quê? Na casa do meu amigo, eu faço várias coisas. E é essas coisas que nós estaremos estudando essa lição. Na casa do meu amigo, eu louvo, como a Pro Júlia ensinou. E hoje, na casa do meu amigo, eu faço algo muito especial. Eu oro. A oração também faz parte daqueles que visitam a casa do nosso amigo Jesus Cristo. E o versículo que nós estaremos estudando desta linda lição, na casa de Deus eu oro, está registrado no livro de Mateus. Mateus capítulo 21, o versículo 18, vai dizer assim: a minha casa será chamada casa de oração. De novo, a minha casa será chamada casa de oração. Quando Jesus estava aqui na terra e ele foi embora, ele deixou uma ordem para os seus discípulos. Ordenou que os seus discípulos saíssem pelo mundo, não parasse o evangelho, mas saísse pelo mundo, falando para todas as pessoas sobre o grande amor de Deus, aquilo que Jesus ele fez por todas as pessoas. Eles não poderiam parar. E aí aqueles 12 discípulos continuaram aquela missão que Jesus começou aqui na terra. E aí muitas pessoas, e Jesus partiu para o céu. E muitas pessoas não gostaram, não estavam gostando, porque aqueles discípulos estavam continuando a ensinar o que Jesus começou. E existia naquele tempo um rei muito mau, que não gostava dos amigos de Jesus. O nome dele era Herodes. Herodes era um rei muito mau e que ele já tinha feito uma coisa muito feia, crianças. Sabe o que foi que o rei tinha feito? Feito com Tiago, um dos discípulos de Jesus. Prendeu Tiago na cadeia e depois mandou matar. Que atrocidade, que coisa mais terrível, não é, crianças? Pois é, assim fez o rei Herodes. E ele viu que algumas pessoas gostaram do que ele fez. E ele, como ele viu que as pessoas gostaram, ele quis continuar a fazer isso. E aí mandou prender um outro discípulo de Jesus. Ai, meu Deus, e agora? Sabe quem foi o outro discípulo que Herodes mandou prender?
Foi o discípulo Pedro. Pedro já estava na lista de Herodes para ser preso e depois ser morto, porque as pessoas que não gostavam de Jesus estavam amando aquela ideia. E aí mandou prender, e os soldados foram atrás de Pedro e conseguiu prender a Pedro. E a igreja? Como ia ficar? Porque e agora? O que ia acontecer com a igreja, já que o líder estava preso? Prendeu. Herodes mandou prender a Pedro e Pedro ficou lá na prisão. Sabe como foi que aconteceu com Pedro na prisão? O Herodes mandou que amarrassem os seus braços, amarrassem as suas pernas e ainda ficassem 2 guardas do seu lado para ele não fugir. E também ficasse guardas depois da cela. E vários guardas, e mais guardas, e outros guardas, muitos guardas. No total, 16 guardas para prender um homem, para vigiar um homem só. Impossível de Pedro sair da prisão. Mas a igreja, ela se posicionou. A igreja, ela não ficou chorando, não tem mais jeito, a gente vai morrer. Não, crianças. O que a gente faz mesmo na igreja? Na igreja a gente ora. E foi assim que aconteceu. A igreja se colocou de joelhos, porque na igreja a gente ora, fala com o nosso melhor amigo. E o nosso melhor amigo está pronto para nos ouvir. E aí a Bíblia diz, lá em Atos, que constantemente a igreja estava de joelhos, orando para o Papai do céu, orando para o Senhor Jesus Cristo fazer um milagre, porque Pedro sair daquela cadeia era impossível, porque os guardas estavam de olho. Pedro estava preso por correntes nos braços e nas mãos. Não tinha como fazer isso. A Bíblia diz que quando a igreja não estava reunida em oração, todos estavam com um propósito para orar. E então, uma certa vez, antes de Pedro, porque no outro dia seria Páscoa, e aí Herodes, aquele homem todo egoísta, queria apresentar Pedro para a multidão, para que todos gostassem desse rei, não é, crianças? Só que na madrugada deste dia, quando Pedro iria ser apresentado, aconteceu algo muito especial na cela, na prisão, aonde Pedro estava. Minha pró, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que apareceu um clarão bem forte na cela onde Pedro estava. Pedro estava dormindo e aí de repente aquela luz forte, e quando Pedro estava ali, o anjo acordou Pedro e disse: Pedro, levante-se, calça suas sandálias, coloque a capa e me siga. Mas como é que Pedro iria seguir se tinha guardas, se tinha correntes? Pois é, a Bíblia diz que quando Pedro se levantou, as correntes se arrebentaram, as correntes caíram das mãos e dos pés de Pedro. E aí ele começou a caminhar com o anjo do Senhor. Automaticamente as grades, a cela se abriu e eles saíram. E Pedro, por causa da oração, porque quando Pedro estava ali na prisão, a igreja estava reunida na casa da irmã Maria, orando, pedindo constantemente pela vida de Pedro. E aí, no momento que eles estavam orando, Deus estava trazendo a libertação para Pedro, através da oração. E Pedro pôde ser liberto, porque os irmãos oraram. E quando acontecem coisas na nossa vida, a gente precisa fazer o quê? Orar ao Senhor, mesmo que seja impossível aos nossos olhos. O Senhor está sempre atento à oração da igreja. Aí, gostaram? Essa foi a lição de número 3. E a lição de número 4, minha pró? Eu vou contar agora para você. E então, meus amores, tem a quarta lição. A quarta lição que nós estaremos estudando na casa do meu amigo já falamos que na casa do nosso amigo a gente
ora, na casa do nosso amigo a gente louva, na casa do nosso amigo a gente oferta. Muito bem. E qual será o nosso versículo desta lição, da lição de número 4? Qual será o versículo dela? O versículo desta lição vai estar registrado no livro de Salmo 116, versículo 12, que diz assim: o que posso eu oferecer ao Senhor? O que nós podemos oferecer ao Senhor? A historinha vai passar no livro de Marcos, capítulo 12, do 41 em diante. Vai dizer de uma história especial. Essa história vai falar quando Jesus estava aqui na terra. Pois é, quando Jesus estava aqui na terra, ele foi ao templo. Muito bem, ele foi ao templo e chegando lá com seus discípulos, ele pôde observar uma coisa muito importante. Naquele templo existia um lugarzinho onde a gente colocava a oferta. Quem ia para o templo gostava de retribuir ao Senhor tudo que ele tinha feito de bom. Então eles davam moedas, dinheiro, para que o Senhor se agradasse. E existia um lugar especial onde se colocava a moedinha, o dinheirinho. E aí, crianças, aí Jesus ficou parado ali próximo daquele lugar e ele percebeu que existiam muitas pessoas que se aproximavam desse lugar e ofertavam, davam dinheirinho. Só que muitas pessoas que faziam aquele ato eram pessoas ricas, pessoas que tinham dinheiros, muitos dinheiros, e ali depositava e depois saía lá, se exibindo como que deu uma oferta muito grande. E aí o Senhor ficou observando. Aí só que de repente, do nada apareceu uma mulher. Apareceu essa mulher aqui. E essa mulher era viúva. E nos tempos da Bíblia, a viúva não tinha nada, era uma viúva pobre. Muitas das viúvas precisava cuidar dos seus filhos. E naquele tempo, a mulher que era viúva ficava numa situação muito difícil. Não tinha muita coisa para comer. E aí Jesus observou que aquela mulher era viúva e que aquela mulher não tinha dinheiro. Mas ela foi num lugar que ofertava, que depositava o dinheiro e depositou a sua ofertinha. Meu Deus, mas ela era pobre, não tinha dinheiro, mas ela depositou tudo o que ela tinha. E Jesus disse que ela depositou apenas duas moedinhas naquele ofertório. E aí muitos ficaram olhando e Jesus disse: olha, de todas as pessoas que depositaram a sua ofertinha, essa mulher foi a que deu melhor oferta. Mas como assim? Aquela mulher só deu 2 moedinhas? Pois é, ela depositou de todo o coração, porque as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas que depositavam as moedinhas, eles davam do que sobrava. Mas aquela mulher não deu do que sobrava, porque aquela mulher era pobre. E ato foi um ato de amor. Aquela mulher te amou, porque se ela precisava daquelas moedinhas, ela não poderia dar aquelas moedinhas, mas ela deu com o coração muito feliz, satisfeito. E o Senhor observou a ofertinha daquela mulher. Pois é, muitas das vezes a gente só quer dar ao Senhor aquilo que nos sobra, né? Se sobrar um tempinho eu vou para a igreja. Se sobrar um tempinho eu leio a Bíblia. Se sobrar um tempinho. Mas essa mulher deu um exemplo maravilhoso, crianças. Ela não deu do que sobrou, ela deu do que ela tinha. E muitas das vezes a gente não tem o dinheirinho para ofertar na igreja, mas nós precisamos levar acima do que o dinheiro, a gente precisa levar também o nosso coração. Exatamente, o nosso coração precisa ser depositado no altar do Senhor, ser entregue para o Senhor, porque muitas das vezes a gente não tem o dinheiro, mas a gente tem sempre o nosso coração. Deus abençoe você,
da próxima vez que você for à igreja, leve o seu coração. Se você tiver moedinha, se você tiver oferta, leve. Mas se você também tiver só apenas o seu coração, leve com todo amor, com todo carinho para o Senhor, porque o Senhor vai receber. Deus abençoe vocês, tchau. Na próxima semana tem mais EBD de Jardim de Infância. Tchau!